irmãos, a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos com a graça e a paz. Que Deus hoje venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família, né? Estamos com a Bíblia aqui nas mãos, Palavra de Deus. E eu tenho uma palavra no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, verso 15, 6:15, que diz assim a palavra de Deus. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Vou repetir, você vai ver que Deus vai falar com a gente aqui nesse momento. Evangelho de João, capítulo 6, verso 15, que diz assim: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Querido, esse é um dos textos escritos por João. É um texto muito forte. É um texto no qual Jesus tinha alimentado uma multidão, entre 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Você sabe que aonde tem pão, que é comida, onde tem comida, tem bastante gente. Ainda mais 0,800, né? Ainda mais sendo grátis. E a Bíblia nos diz que uma multidão sempre seguia Jesus. Um seguia procurando cura, outro procurando ser alimentado por Jesus, e outros iam por Jesus porque verdadeiramente precisava de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de segurança e de uma palavra até de correção. Porque quando chega uma palavra de correção, muitos temem, muitos correm, muitos não querem receber. A correção nada mais, nada menos de que de um jeito da pessoa se ajeitar com Deus, se aprumar com Deus, como diz na minha terra. Então, a multidão queria arrebatá-lo. Pastor, o que é arrebatá-lo? É tirar com força. A palavra arrebatar quer dizer tirar com força. A multidão queria tirar Jesus para entronizar ele como um rei. Como um rei. Só que não era chegado o momento de Jesus ser rei. Porque rei da terra é o que você mais vê. Quantos reinos tem nesta terra? E Jesus disse bem claro que o meu reino, aleluia, o meu reino não é deste mundo. E o povo querendo colocar-lhe uma coroa de rei. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus foi para o monte. Jesus trocou a sua coroa, a coroa que quiseram lhe dar aqui na terra, para uma cruz. Porque momentos depois, os algozes chegam diante de Jesus para tirar-lhe a sua vida. Então, querido, Jesus não quis o reino, ele preferiu a cruz. Jesus não quis ser rei, mas preferiu ir para uma cruz. E eu pergunto, nesse dia chamado hoje, o que você está pretendendo aqui na terra? Reinos ou cruz? Reino ou cruz? Porque no reino você manda, você desmanda, você faz, você fala e acontece. Já na cruz, são momentos desesperadores. Momento
no qual o soldado romano, já não tendo mais sangue, fura-lhe a costela de Jesus com uma lança. Você ainda vai preferir a cruz ou vai preferir o reino? No reino, eu sou acariciado, eu sou paparicado. No reino, eu tenho amigos, entre aspas, né? Que na terra não temos amigos, a não ser pai e mãe. Na terra nós não temos amizade que possa nos elevar ao mais alto nível de adoração. Não temos na terra amigo desta forma. E os poucos amigos que temos, muitas das vezes, não fazem nada quando precisamos. Então Jesus largou o seu reino, que estava nesse mundo, que o povo queria incrementar na vida de Jesus. Foi como no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Satanás chega diante de Jesus, lhe oferecendo. Jesus diz assim: olha, eu te dou todos os reinos, olha bem, eu te dou todos os reinos deste mundo, se prostrares e me adorar. Assim o povo também quiser fazer com Jesus, entronizando ele em um trono, em um reinado que é da terra. É um reinado aqui na terra onde a ferrugem corrói, onde as traças comem. Esses são os reinos desse mundo. É bonito um reino? É bonito. Com o seu súdito. É bonito sim. Mas o melhor reino está no reino do céu, onde a traça não come e onde o ferrugem não corrói. E para chegar até lá, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Jesus passou por tudo isso, não negando o reino dos céus. Porque os reinos da terra, ele tem prazo de validade. O reino daqui da terra passa um tempo, passa outro tempo, mas não passa o tempo todo sem ser desmoronado. Porque entra reino e sai reino, entra rei e sai rei. Mas Jesus é o único Rei do universo, Criador de todas as coisas que existem. O Senhor Jesus largou mão de ser entronizado como rei, pelo simples fato de alimentar uma multidão, pelo simples fato de curar, e nem curando, Jesus quis um mérito para ele. Jesus simplesmente dizia quando curava o povo: olha, vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou. Não pegou a glória da terra para si. Eu fiz, eu aconteci. Porque Jesus disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. O dia que eu e você aprender quer ser manso, quer ser humilde, pode ter certeza, meu irmão, ao nosso redor muitas pessoas vão chegar. Porque na humildade, na perseverança e na fé, você vai longe. E o texto continua dizendo, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia este: é o verdadeiro profeta que há de vir ao mundo. Simplesmente pelo fato de Jesus operar milagre, operar maravilha no meio do povo, eles quiseram entronizar, ou seja, colocar um trono para que o Senhor sentasse, colocasse um trono e uma coroa sobre a sua cabeça, e ia ser reino na terra. Quantos reinados tem nessa terra que estão se acabando em nada? Estão se acabando em nada,
porque não tem o verdadeiro rei entronizado, que é o Senhor Jesus na vida deles. Meu irmão, e depois disso, a Bíblia diz que Jesus, à tarde, juntamente com seus discípulos, pararam o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou por um grande vento, assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E se o barco e o temeram. Porém, Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e o barco chegou à terra para onde ia. Irmão, olha para cá. Aonde Jesus está, aonde Jesus chega, algo sobrenatural tem que acontecer. Aonde eu chego pode não acontecer nada, mas aonde Jesus chega, com certeza, tem sempre um milagre na sua espera. Tem sempre algo a ser realizado naquele lugar. Depois que quiseram entronizar ele como rei, ele chamou seu discípulo para passar de um lado para o outro no mar de Cafarnaum, no lago de Cafarnaum. E a Bíblia diz que veio um vento forte, batendo naquela embarcação. E os discípulos temeram, ficaram com medo. No outro texto, diz que eles perguntaram que era um fantasma. Sabe por que os discípulos viram um fantasma? Porque tiveram medo. Quando a gente tem medo, a nossa mente é cauterizada para aquilo que nós estamos vendo. Os discípulos acharam que Jesus era um fantasma por causa do medo. O medo faz você ficar em casa. O medo faz você ficar guardado em lugar porque tem medo de sair. Porque lá é violento, porque lá é assim, porque lá acontece. Meu irmão, o dia que a gente aprender que o medo é apenas mais uma na nossa vida, no medo nós temos que superar. Criança tem medo, olha, vai dormir senão o bicho papão vai te pegar, vai dormir senão a cuca te pega. Criança tem medo. Nós não podemos ter medo, temer. Não, os discípulos ficaram aterrorizados com medo, porque o Senhor estava andando sobre as águas. Olha, é um fantasma. Ao invés de colocar medo, meu irmão, coloca fé. Coloca a certeza das coisas que você sabe que existe e vai acontecer na sua vida. Então, o que eu quero te dizer nesse dia de hoje, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E no outro dia, o que acontece aqui? No outro dia, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Será que foram em busca de Jesus ou em busca do pão? Em busca de Jesus é uma coisa, em busca do pão é outra. Quantos estão dentro da igreja somente em busca das bênçãos do Senhor? Quantos estão dentro das igrejas em busca daquilo que o Jesus pode dar? Muitos estão dentro das igrejas atrás somente dessas coisas, de prosperidade, de casamento, de casa, disso, daquilo, mas esquece de buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Porque quando eu busco o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentar na minha vida.
e vai acrescentar aquilo que eu necessito. Não é aquilo que eu preciso, não. É aquilo que eu necessito para sobreviver. Eles pegaram os barcos, todo mundo passou de uma banda para o outro, atrás de Jesus. Quantos hoje vivem atrás de Jesus? Porque Ele é o pão da vida. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos. Mas num momento ou outro esquece que está ali somente para pedir e nunca para agradecer. Começa a agradecer primeiro, que as coisas boas começam a chegar. Pastor, mas como eu vou agradecer na prova? Como eu vou agradecer se meu marido é desse jeito dentro de casa, meus filhos, minhas filhas, só tem eu, o esteio desta casa, minha irmã e meu irmão? Continue agradecendo, porque o Senhor te deu condição de estar aí, passando por isso, porque Ele sabe que você vai passar e lá do outro lado vai cantar o hino da vitória. Quando você olhar para trás, você vai falar, meu Deus, como o Senhor me ajudou. E você vai dizer, Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Porque lá atrás você foi perseverante. Lá atrás você lutou com as armas espirituais no qual o Senhor lhe dera, no qual o Senhor colocou nas tuas mãos para lutar. Os discípulos não entenderam, porque Jesus vinha andando por cima das águas. O hoje andar por cima das águas simboliza andar por cima dos seus problemas, andar por cima daquilo que te faz andar para trás, daquilo que muitas vezes você acha que não vai conseguir. Então ande por cima de todos os seus problemas, que você vai ver lá na frente, você cantando o hino da vitória. Dando continuidade no texto. Jesus respondeu e disse a eles, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Jesus estava dizendo para que o povo que queria fazer a obra, para acreditar nele. Porque ele foi enviado para as ovelhas perdidas. Ele foi enviado para o rebanho que estava perdido. Ele foi enviado para os doentes, para os pobres, para os necessitados, para os desvalados. Jesus foi enviado para isso. Porque quem está bom não precisa de médico. Somente eu e você que vivemos na fé, em busca daquele que pode fazer tudo por mim e por você. E continuando o texto aqui para a gente caminhar para o fim, meu irmão, que diz assim, está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantas pessoas? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Relva é capim, viu? É grama. Havia muita grama naquele lugar. E assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos quais estavam assentados, igualmente também os peixes que eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eita! Aí é o milagre da multiplicação. Multiplicação. Às vezes a gente tem 100 reais, mas o dinheiro rende tanto, né? Às vezes estamos com 100 reais na mão, paga isso, paga aquilo outro. Quando vai ver, ainda tem aquela sobrazinha para tomar um caldo de cana, tomar um refrigerante, né? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é capaz de multiplicar 1 em 1000. Não é que você tem R$1 vai te dar 1000, não. Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, para me caminhar para o fim dessa mensagem, quiseram entronizar Jesus como rei, ele não quis.
porque não é chegada a hora. Tem pessoas adiantando aquilo que o Senhor quer segurar. Tem pessoas que é auxiliar de trabalho, já quer pular para ser um diácono. Tem pessoas que estão no diaconato ainda, mas já quer ser um presbítero para ficar no altar. Ei, olha para cá. Fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus te chamou, porque não é hora de subir degrau. Jesus foi muito feliz em falar para aquele povo que não era hora dele ser entronizado rei. O povo queria porque queria um rei. Só que o reino, os reinos desse mundo falham. Os reinos desse mundo falharam. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse jamais vai falhar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesse momento te chama. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diz que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Você está entendendo o mistério da palavra? Muitas pessoas tomando a dianteira daquilo que é para ficar em oração. Guarde bem essa palavra. Não tome a dianteira, à frente, de nada daquilo que o Senhor quer que você pare, que você medite, que você pensa e que você faça. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, querido? Vamos orar? Momento de oração, momento de falarmos com Deus. Meu irmão, tem um canal no YouTube chamado PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Gostaria que você entrasse nesse canal, compartilhasse, deixasse seu like e, acima de tudo, se inscrever para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Amém? Então vamos orar? Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita bondade e de misericórdia. Deus, eu entro na Tua santa e gloriosa presença nesse dia chamado hoje. Meu Deus, mesmo sem merecimento da Tua graça, porque a Tua graça é um favor imerecido, Senhor, mas por bondade, misericórdia e comunhão com o Teu Espírito, eu estou na Tua presença nesse momento orando. Orando por ele, por ela, por aquele que se sente fraco, oprimido, sobrecarregado de tantas lutas, de tanto lutar, Senhor, e não obter as suas respostas. Mas porque está lutando, meu Deus, com armas erradas. Está lutando com ferramenta que não está afiada para cortar todo o mal da sua casa, da sua vida e da tua família. Meu Deus, eu entro na Tua presença, apresentando em primeiro lugar a minha vida, Pai, que sou carente e dependente de Ti. Sou carente e dependente de Ti, porque até o ar que eu respiro, meu Deus, vem de Ti. Então, Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, meus filhos, meus netos, parentes, nós colocamos diante de Ti. Pai, corta o laço, quebra a lança, queima, Senhor, os carros no fogo para nos dar vitória. O Senhor diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio nesta palavra que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Embora o colorido do mundo tenha enganado muitos. Mas, Pai, nós ficamos com o céu para o lado de dentro. Não queremos ver o céu para o lado de fora, meu Deus. Quero ver o céu para o lado de dentro, onde os anjos Te entronizaram como rei e gritam, cantam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia chamado hoje, porque eu tenho certeza que hoje foi o dia que fez o Senhor para nos salvar, porque ontem já era, hoje é o dia.
E o amanhã só pertence a Deus. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos e pelos meus netos. Porque nós oramos entregando todos nas tuas mãos e crendo numa grande vitória que está por vir, Senhor. Então nos prepara nosso coração, Senhor. Prepara nossa mente, Senhor, para levar em lugares que eu jamais pisei, que minha esposa jamais pisou, para ser um pregoeiro da sua palavra. Pai, fica conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Que o grande amor de Deus, Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Oh, glória! Dá vontade de ficar o dia inteiro aqui pregando a palavra de Deus. Dá vontade de ficar o dia inteiro, porque eu sei de onde é que Ele me tirou. Eu sei da onde que Ele me tirou, onde eu sobrevivia. Eu não vivia, eu sobrevivia. Hoje eu vivo para a glória de Deus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meu? Fica na paz. Deus abençoe. Pode. Peraí. Ah, merda. Poxa vida. Você tem que vir aqui